Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa rotina da prosperidade. Hoje, sexta-feira, a gente está no nosso quinto dia do nosso plano a respeito de quem é o Espírito Santo. Ontem, no finalzinho do nosso devocional, veio uma reflexão, como que realmente a gente faz para saber se a gente está ouvindo a voz de Deus ou se são coisas, pensamentos da nossa própria cabeça mesmo. Como que a gente faz para identificar isso? E o devocional de hoje é a respeito disso, como que a gente faz para identificar se é o Espírito Santo, se é Deus que está nos direcionando. Então, antes da gente ir para nossa leitura, a gente vai orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, possa nos guiar, possa falar aos nossos ouvidos, possa nos ajudar a entender a palavra. Então pode fechar seus olhos, respira fundo, expira, coloca um sorriso no rosto, porque afinal de contas a gente acordou, né? A gente tá aqui agora, reunidas em comunidade, passando por momentos bons, conquistas juntas e também passando por momentos desafiadores, momentos de aprendizado. Então vamos lá, Senhor meu Pai, muito obrigada, Deus, obrigada por essa sexta-feira, obrigada por essa semana que passou. Hoje estamos aqui no nosso quinto dia do nosso devocional a respeito do Espírito Santo. E hoje a gente vai ler a respeito de como que o Espírito fala aos nossos ouvidos, né? Como que a gente faz para saber se é de Deus, se não é de Deus, a respeito dos pensamentos que vêm à nossa mente. Então que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento a respeito do que a gente vai ler, entendimento, que a gente traga esse ensinamento para o nosso coração e principalmente a gente compartilhe isso, porque quantas pessoas, nesse plano a respeito do Espírito Santo, eu já falei sobre o que a gente leu aqui com algumas pessoas no meu dia a dia. Então eu tenho certeza que esse é um assunto que ele é muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas se perguntam, querem ouvir a voz de Deus. Então, acredito que esse é um aprendizado que dá tanto pra gente aplicar na nossa vida. Todos dão pra fazer isso, né? Dá pra gente fazer isso. Mas acredito que esse em especial, muitas pessoas querem, acessar isso. Como que eu faço para acessar, essa intimidade com Deus, poder ouvir a voz de Deus, que é criando esse relacionamento íntimo, que é pedindo para que o Espírito Santo fale conosco, pedindo a presença dele, porque todo mundo que crê em Jesus tem a possibilidade de ter o Espírito Santo habitando, dentro de nós. Então que o Senhor nos conduza e faça a gente gravar todo esse ensinamento no nosso coração e mente. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E o título de hoje É Você, Espírito Santo? Lembre-se da magia do rádio de que falamos há alguns dias? Parece mágica, mas se você entender um pouco sobre ondas de rádio, torres e antenas, algumas das maravilhas desaparecem. Ouvir a voz do Espírito Santo é do mesmo jeito. Nós nunca perdemos a maravilha, mas quando aprendemos como Deus fala, pode começar a parecer mais natural. Então, como sabemos que na verdade é a voz do Espírito Santo em nossa cabeça? Não é tão difícil quanto você pensa. Lembre-se que Deus quer falar com você e Ele criou você para ouvir a voz dele. Quando você ouvir ou sentir algo que você acha que pode ser Deus, você pode fazer alguns testes simples para ter certeza. Primeiro, teste com a Bíblia. Essa voz da sua cabeça está pedindo para que você faça algo que não corresponda ao caráter de Deus como descrito na Bíblia? Se for assim, então provavelmente não é o Espírito Santo. Deus nunca mente. E Deus nunca nos direcionará para pecar ou fazer escolhas erradas. Ele ama a humanidade profundamente, até pessoas de quem você
não gosta. Então, quando a gente leu em Provérbios, lembra que a gente leu o capítulo inteiro? Lá falava muito sobre a obediência, sobre o que é certo e errado, e às vezes a gente não tem consciência desse certo e errado, né? Então, quando a gente estuda a Bíblia, vai tendo entendimento, busca obedecer, eu acho que fica até mais fácil da gente saber se é um pensamento da nossa cabeça ou se é o Espírito Santo, né? Então, às vezes, como ele disse ali, que ele ama todo mundo, até as pessoas que a gente não gosta. Então, às vezes ele pede pra gente fazer coisas com as quais a gente fica desconfortável, como dar a alguém uma segunda chance depois de te machucar ou fazer de tudo para encorajar alguém que você preferiria ignorar. Vai lá e ajuda a pessoa, vai lá e perdoa essa pessoa, né? É por isso que ler a Bíblia é tão importante. O Espírito Santo pode usar o que você lê na Bíblia para ensiná-lo sobre o caráter de Deus, de modo que quando você ouve a voz dele, ela soa familiar. Em seguida, você pode testá-la contra seu próprio egoísmo. Como seres humanos, somos naturalmente egoístas. Então, quando aquela voz em sua cabeça diz para fazer algo altruísta ou para pensar em outra pessoa primeiro, isso é provavelmente o Espírito Santo. Você sabe como se sente quando um pai ou um professor incentiva você a fazer a coisa certa e você realmente não quer fazer isto? No interior você resiste. Aquela pequena voz rebelde não é Deus, mas a voz que está pedindo para você fazer o que é certo, em vez do que é fácil, pode ser o Espírito Santo. Um teste final soa como algo que Satanás faria. Eu sei que este provavelmente é óbvio, mas se você não leu muito a Bíblia, pode ser fácil confundir sua voz com algo bom. Satanás sempre faz as coisas parecerem boas, mas uma das tarefas do Espírito Santo é dar-lhe algo chamado discernimento. Basicamente, isso significa que o Espírito Santo irá ajudá-lo a reconhecer quando algo está vindo de Satanás em vez de Deus. Quando a gente pede discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, se a voz na sua cabeça está pedindo para que você faça algo que soe um pouco errado, mas você não consegue identificar a razão, isso é provavelmente o Espírito Santo ajudando você a reconhecer a voz errada. Às vezes, as pessoas podem jogar o nome de Deus em volta como um distintivo para fazer e dizer algumas coisas ridículas e às vezes dolorosas. Não faça isso. Se você já sentiu que Deus está lhe dizendo para fazer algo que poderia ferir alguém, provavelmente não é Deus. Na verdade, existe um grande teste de bônus que encontramos no livro de Gálatas. Ele fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Os sussurros do Espírito Santo se alinharão com esses resultados. Às vezes, o Espírito Santo pede que você seja um pouco mais amoroso, ou paciente, ou algo do tipo, mas ele nunca lhe pedirá para ser o oposto. Ele nunca lhe pedirá para ser impaciente ou amargurado. E a ótima notícia é que, se você deseja agradar a Deus, Ele honrará a intenção do seu coração e tornará sua voz óbvia. Jesus disse: As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Portanto, não se preocupe. Quando Ele fala, você vai reconhecê-lo. Amanhã vamos trazer tudo isso junto, agora que você sabe quem é o Espírito Santo e como ele fala, é hora de começar uma conversa com ele. Obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada por
nos mostrar na prática que a voz do Espírito Santo é baseada em amor, paciência, generosidade, e que, buscando o entendimento a respeito da Bíblia, discernimento, fica mais fácil da gente saber quando é a voz dele e quando não é. Então que o Senhor possa tocar no nosso coração, nas nossas mentes, que cada dia mais a gente fique sensíveis à voz do Espírito Santo, para que ele possa nos guiar ao longo do nosso dia, que ele possa nos guiar em meio à conversa com outras pessoas. E às vezes você está em algum lugar, você pode ir lá e orar e falar: Senhor, meu Deus, eu estou aqui nesse lugar, eu sinto que tem pessoas que precisam ser ouvidas, né? Que precisam ouvir a palavra do Espírito Santo, que precisam ouvir sobre Jesus, sobre Deus. Eu estou aqui 100% entregue a Ti, que o Senhor possa me usar, né? Quero ouvir a Tua voz, porque às vezes a gente está conversando com alguém, a gente sente aquilo de falar, e às vezes a gente fala imediatamente, não dá para ficar muito pensando, né? Nossa, será que isso é do Espírito Santo? E às vezes Deus nos usa dessa maneira. Às vezes você já falou alguma coisa e você fala: nossa, nem sei por que eu falei isso para a pessoa, né? Então que a gente possa estar cada dia mais atenta a essa voz. E agora a gente vai fazer nossa oração guiada, vai agradecer, pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Em João capítulo 10, versículo 1 diz: Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Então agora a gente vai agradecer por ter a possibilidade, né, de ouvir e de reconhecer a voz de Deus. Agradecer por coisas que aconteceram no dia de ontem, na quinta-feira. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode fazer isso agora. Obrigada, Pai, por poder olhar, né, diariamente para as coisas que nos acontecem e agradecer pela nossa vida, agradecer por ter a possibilidade de abrir os nossos olhos, estar aqui agora, reunidas em comunidade. Pai, também queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por às vezes fazer coisas que não vão ao encontro do que o Senhor ensina, pela falta às vezes de amorosidade, amabilidade, generosidade, paciência. Que o Senhor possa tocar no nosso coração e a gente possa pedir, né, Senhor, me perdoe pelos nossos pecados, tenha misericórdia de nós, nos ajude a ser mais amável, paciente. Quando a gente pede perdão é quando a gente se arrepende verdadeiramente, né, pelas coisas que a gente faz. Pai querido, também queremos perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Queremos deixar tudo aos pés da cruz e seguir em frente. Que o Senhor possa nos proteger de todo mal, Deus.
sabemos que muitas vezes o inimigo, ele não vem de uma forma que a gente possa reconhecer. Às vezes ele vem de uma forma que aparentemente é boa. Então que o Senhor nos proteja de todo o mal, da voz do inimigo. Que o Senhor nos livre de todas as tentações, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora a gente quer orar pelos outros. Em Romanos capítulo 8, versículo 5 diz: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Agora é hora de orar pelo outro, que às vezes está perdido, que às vezes ainda não buscou verdadeiramente entregar a sua vida ao Senhor, às vezes está ali querendo ainda ter o controle, né, sobre as coisas. Orar pelos nossos familiares que às vezes estão passando por momentos de dificuldade, nossa comunidade, amigos, pessoas que às vezes você nem conhece. Vou ficar em silêncio, a gente pode orar pelo outro agora. Senhor, que o Senhor possa atender todos os nossos pedidos, proteger todos os nossos, guiar eles, que eles possam ouvir e sentir a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E agora a gente vai orar por nós. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que você não tem liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Pai, que a gente possa deixar que o Espírito Santo guie a nossa vida. E agora a gente vai ficar em silêncio, cada uma vai orar de maneira individual, pedindo direcionamento. Se você está ansiosa, angustiada, passando por algum problema, pedindo para que Ele tire esse sentimento do seu coração e você consiga entregar 100% da sua vida a Ele. Peça, Espírito Santo de Deus, fale comigo. Eu já estou nessa situação há um tempo, eu estou angustiada, ansiosa. O que eu preciso fazer, né, para sair daqui? Eu sei que o Senhor age no sobrenatural, mas qual é a minha parte? Então eu vou ficar em silêncio para que cada uma aqui possa orar, entregar a vida ao Senhor. Vamos fazer isso agora.
Obrigada, Pai. Obrigada por poder entregar a nossa vida a Ti. Obrigada por poder ter a possibilidade que o Senhor nos guie. Lembrando que a gente está aqui para servir, para amar uns os outros, para levar fé e esperança. E que essa vida aqui é passageira, né? Que aqui a gente vai passar um período, mas o que importa mesmo é a salvação. É chegar lá na frente e Jesus perguntar: o que você fez com a vida que eu te dei? E você se orgulhar em falar que você deu o seu melhor. Né? E agora, para a gente encerrar, nós vamos declarar palavras positivas para a nossa vida, para a da nossa família. Senhor, nós declaramos que hoje, nossa sexta-feira, ela será abençoada. Que onde a gente colocar os nossos pés, os anjos do Senhor vão estar nos guardando na nossa entrada, saída. Somos protegidas pela direita, pela esquerda. Tudo que sai da nossa boca, Pai, vai produzir graça. Senhor, eu declaro que a nossa família ela é blindada, forte, que nós vivemos o que o Senhor preparou de mais maravilhoso para uma família. Pai, os nossos filhos, eles são escondidos desse mundo. Os nossos filhos são guardados, fortes, saudáveis e felizes. Pai, eu declaro sobre a nossa vida saúde física, saúde emocional, espiritual, entusiasmo, vigor e energia. Eu declaro ousadia, coragem, sabedoria para tomar as decisões certas todos os dias, discernimento para entender qual é a voz de Deus e qual não é a voz de Deus. Pai querido, eu declaro uma vida próspera, recursos abundantes, abençoados. E declaro que a gente vai transbordar tudo isso. Que nós somos um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Não só financeiramente, mas com palavras que te honrem, que te glorifiquem. E que possam trazer esse conforto que o Senhor nos dá. Pai querido, nós declaramos que viveremos o melhor que o Senhor preparou para nós, suas filhas amadas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pai, confiamos em Ti e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo hoje e ainda farás. Que essa sexta-feira seja para tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.